Bom dia! Hoje vamos apresentar um trabalho sobre a relação da ditadura entre a classe opressora e oprimida na sociedade brasileira, que identificamos por trás de duas músicas do grupo Racionais MCs, um dos mais famosos grupos de rap no Brasil. Para entender e explicar melhor essa temática, nós recorremos a bases teóricas do filósofo Terry Eagleton e do sociólogo Karl Marx. A primeira música que escolhemos foi capítulo 4, versículo 3, em que o autor conta um pouco da vida de um jovem comum de periferia. Nela, percebemos as terríveis situações que um adolescente passa na periferia, como discriminação, violência e abuso. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Ainda, vemos como a falta de oportunidades e de educação são uma das principais responsáveis por levar jovens ao mundo do crime. Uma das consequências da falta de oportunidades de educação é a participação no mundo do crime. Essa problemática está diretamente ligada ao problema retratado na próxima música que escolhemos, Diário de um Detento, que conta sobre o massacre no presídio de Carandiru, ocorrido no dia 2 de outubro de 1992. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Ela nos mostra aspectos da realidade dos presídios brasileiros, a hiperlotação e a estrutura precária, através da perspectiva de um detento. Além disso, nos conta sobre como os detentos são vistos pelos policiais apenas como números, não como pessoas, uma vez que estes veem um tumulto como uma oportunidade de diminuir o número de presos, situação que foi comparada pelo próprio autor ao Holocausto, em um pedaço da música em que ele fala: Adolf Hitler sorri no inferno. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro, vai pegar HIV na boca do cachorro, cadáveres no poço, no pátio interno, Adolf Hitler sorri no inferno. Dito isso, podemos definir a ideologia, segundo uma das definições de Terry Eagleton, como o veículo pelo qual os atores sociais conscientes entendem seu mundo. Ou seja, essas músicas buscam expressar as realidades dos autores, para que pessoas não completamente imersas nela possam conhecê-las. Posto isso, nos identificamos com a principal ideia por trás das músicas, a relação de opressor e oprimido que rege a nossa sociedade. Partiremos agora para uma análise de conjuntura onde operaríamos com essa ideia de opressor e oprimido, com o auxílio de alguns pensamentos do sociólogo Karl Marx sobre a luta de classes. O acontecimento que levou à criação dessa música foi devido à discriminação, racismo e à violência frequente na região periférica de São Paulo em 1990. O cenário onde essa trama social se desenvolve é o Brasil, mais especificamente nas áreas periféricas. Os atores sociais que nós identificamos foram a classe opressora e a classe oprimida. Segundo a definição de Karl Marx, podemos entender como classe dominante a burguesia, que era detentora dos meios de produção, e como a classe explorada, o proletariado, que servia como mão de obra física para a classe dominante. A relação de força presente nessa conjuntura é a relação de dominação entre a classe opressora, que dita a sociedade, e a classe oprimida, que não consegue sair de suas posições devido à dominação e à exploração da classe opressora. A conjuntura atual do sistema explorador e explorado não é algo novo. Muito pelo contrário, nos acompanha há séculos. Mesmo que não completamente iguais, as lutas de classes estão impostas em outros sistemas pelos quais já passamos, como o feudalismo e a escravidão. Marx defende que essas classes exploram a mão de obra das classes dominadas através da desvalorização do seu trabalho, o que mantém as classes exploradoras no topo, pois dominam os meios de produção. Isso causa um ciclo sem fim que dificulta muito a vida das classes dominadas, que não têm opção além de aceitarem serem exploradas pelas classes dominantes. Concluímos, então, que as músicas são de extrema importância para as minorias, pois servem como veículo de expressão para os oprimidos.
As músicas que nós analisamos são um exemplo disso, pois elas buscam denunciar a realidade da classe oprimida no Brasil por meio de situações cotidianas nas comunidades periféricas. Além disso, nós conseguimos, por meio deste trabalho, realizar uma pequena análise sobre o que é a luta de classe e entender a origem desse problema, que é um dos maiores do Brasil.